The angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. Estão vocês aí com suas Bíblias? Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. É um trecho muito bacana esse aqui. E eu quero chamar a sua atenção para alguns versos aqui. Leia comigo o primeiro verso 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Quero chamar a sua atenção também para o verso 18 e 19. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora o livro de Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Perfeito. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta agora no texto de Êxodo 20, fique à vontade. Fique à vontade. Mas por que todos esses textos? Apenas para nos contextualizar acerca de alguns elementos importantes aqui da nossa reflexão. Os 10 mandamentos, eles não estão isolados do restante do texto no qual eles foram inseridos. Isso nós temos visto em todas as reflexões que nós temos feito, né? Todos os trechos que nós temos analisado. O texto deve sempre ser analisado dentro do seu contexto. E eu sei que todos aqui gostam dos 10 mandamentos, né? Todos nós gostamos muito dos mandamentos de Deus. E prezamos para que estes sejam guardados. E vale ressaltar, os 10 mandamentos não estão isolados do restante do texto. Eles estão inseridos num contexto. E há um contexto aqui de aliança, de como eram feitas as alianças lá no Antigo Oriente Médio. Essas alianças eram feitas e existiam alguns tratados que eram chamados de suzerano-vassalo, que eles tinham umas características bem interessantes, e essa aliança que Deus faz com o povo ali no Monte Sinai, no que diz respeito aos 10 mandamentos, aparece num contexto em que é muito, muito similar a como eram essas alianças no passado. Quando um suzerano fazia um tratado com alguém que era dominado naquela determinada terra, havia uma série de maneiras de como fazer esse tratado. A maneira como os 10 mandamentos são apresentados reflete o mesmo contexto cultural e literário da época. Junto com esse contexto cultural, nós temos também um contexto literário da continuidade do Gênesis para o Êxodo. Assim como dentro do próprio livro de Êxodo e do porquê isso acontece aqui. Então, em Êxodo 20, o povo já se encontra no território do Sinai. Deus os está preparando para a terra prometida, que já havia prometido lá atrás para Abraão. Como se fosse um tipo de retorno ao Éden. Mas primeiro existe esse momento no Sinai, para Deus estipular algumas coisas importantes sobre como vai ser a conduta e o contato deles dentro da aliança. Ok? Então, Israel não fez absolutamente nada para sair do Egito. O que Israel fez para sair do Egito? Nada. Foi Deus que jogou as pragas, foi Deus que
todo o diálogo lá com o faraó que mandou Moisés ali a falar, tudo que Deus mandou foi da parte de Deus. Até o começo de Êxodo, tudo que você analisa ali, todas as ações são ações de Deus e são ações de misericórdia e ações de graça de Deus para tirar um povo que estava sendo escravo no Egito para outra terra. Vou salientar esse trecho. Todas as ações de Deus são ações de misericórdia e de graça. Ações de misericórdia e de graça. No momento em que Deus os está tirando do Egito, tem a celebração da Páscoa. Eles estão ainda lá no Egito e eles têm a celebração da Páscoa. E a Páscoa, você e eu entendemos bem qual é o significado, não é? Você entende todos os elementos que ali estão presentes. Deus falou, façam isso, façam aquilo e tal, para eu saber quem é que está comigo, nós vamos celebrar já um gostinho do que virá lá no futuro. Então, Deus tira o povo do Egito, aí quando Deus tira o povo do Egito, eles estão lá no deserto e tal, aí vem a pegadinha. Ah, pessoal, agora eu vou dar para vocês a lei. Era só uma jogada para agora vocês, né, para vocês agora verem a lei e tal, vocês verem como é que funciona. Não, não foi nada disso, não foi nada disso. Na verdade, não tem nada a ver com isso. É muito importante nós entendermos que nesse processo da literatura do livro de Êxodo, as revelações e ações de misericórdia e graça de Deus vão só se intensificando. Alguns de nós têm aquela impressão, não, primeiro vem a graça, depois vem a pedrada, né? Primeiro vem ali aquela voz mansa para depois vir, não, agora vai ser do meu jeito, mas não é isso. As manifestações e revelações de graça e misericórdia de Deus só se intensificam. E parte desse clímax das ações de graça com Israel se encontram, sabe aonde? No Sinai. O Sinai é o clímax da libertação do povo. Talvez isso não esteja tão claro agora, mas acompanhe comigo o seguinte. O povo ficou dentro de qual cultura por 400 anos? Eles estavam inseridos em qual contexto? Eles eram escravos aonde? No Egito. Ficaram como escravos 400 anos no Egito. E o contexto da cultura egípcia era bastante complexo, era muito complexo. Para facilitar aqui, ó, imagine que você é um cidadão egípcio lá daquele período. Imagine-se como um cidadão egípcio. Não estou falando de um israelita escravo. Eu estou dando esse exemplo porque os israelitas estavam ali naquele contexto como escravos, então era um pouco pior. Mas imagine-se como um cidadão egípcio nesse período. Na cultura egípcia, se a sua fazenda, por exemplo, pega fogo, o procedimento normal ali naquela época seria ir até um sacerdote. Para isso você ia precisar ter um pouco de grana, não é para qualquer um. Você precisaria ir até um sacerdote. Você precisaria, então, levar um sacrifício. Esse animal era ali aberto. Esse sacerdote, então, pegava os órgãos daquele animal, analisava os órgãos desse animal e, baseado nessa análise, ele dava um diagnóstico. Dizia assim, você ofendeu o Deus tal, você ofendeu o demônio tal e tal. E aí esse sacerdote dava uma revelação. Era um negócio complexo porque a espiritualidade legítima ali era mediada por outra pessoa. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia realmente se tinha ofendido esse ou aquele por qualquer razão para essa... Não sabia qualquer razão para essa provável ofensa. Resumindo, naquela cultura, ninguém sabia o que o seu Deus queria. Eles não sabiam o que o Deus deles queria. Os deuses, no caso. Tudo era mediado por um indivíduo que tinha uma qualidade superior, tinha privilégios que lhe possibilitavam ter uma visão superior de Deus. O indivíduo normal não tinha acesso à divindade. Ou se tinha, era somente através desse sacerdote. Então, basicamente, o povo não tinha noção de qual era a vontade de Deus. Israel, o povo de Israel foi tirado desse contexto. Ficaram centenas de anos nessa realidade.
E quando Deus os tira dali, Deus começa então a reeducá-los, reeducá-los. E logo de cara, ele começa a ensinar o povo a confiar nele, a confiar nele. No Egito, era aquela pluralidade de divindades, né? Tinha o deus Ra, o deus do sol, tinha o Raon, tinha o próprio faraó era visto como um deus nesse panteão absurdo de tantos deuses. Então, o que Deus faz com o seu povo? De dia, Deus se manifesta ali numa coluna de nuvem. Fiquem tranquilos, vou cuidar de vocês. À noite, o mesmo Deus se manifesta como fogo, dizendo, como se estivesse dizendo assim, ó, vocês não precisam ir buscar outra divindade, não precisa buscar a divindade da noite agora para proteger vocês. Eu sou o mesmo Deus. Na hora de comer, eu dou alimento para vocês. Na hora de beber, eu dou de beber a vocês. Guerra, sou eu quem vai ganhar. Então não precisa ficar mudando de Deus para ter confiança. É um único Deus, o mesmo Deus. Então, essa pluralidade de deuses e Deus apresentando esse contraste implica também em que aqueles deuses eram limitados. Se um Deus faz isso, mas não faz aquilo, para outra coisa eu preciso de um outro Deus, isso significa então que esse primeiro é limitado, pois cada um tem um domínio específico. Mas Israel estava agora conhecendo um Deus que faz tudo. É um Deus ilimitado, um Deus que tem todo o poder. E quando você analisa o Cântico de Moisés, ele fala exatamente sobre isso. Um Deus que tem todo o poder, que é ilimitado, que não está limitado como esses outros deuses que eles conheciam no Egito. Voltando um pouquinho aqui na construção do nosso raciocínio, nós podemos ver um povo que não está muito afim de aceitar essa graça. O povo de Israel não estava muito afim de aceitar essa graça. Porque quando Moisés vai lá falar com o faraó, e o faraó não os deixa sair, na verdade ele acaba aumentando o trabalho deles, eles dizem, Moisés, deixa assim, tá bom aqui, deixa do jeito que tá. Ou seja, eles estavam numa situação tão drástica que eles nem entendiam mais o que era liberdade. Eles já nem sabiam mais o que era liberdade. Agora eu quero fazer um exercício com vocês. Me ajudem aqui. Eu vou abrir o microfone de vocês e vocês vão falar junto comigo como é que começam os 10 mandamentos, ok? Garanta que haja silêncio aí onde você está agora. Eu vou abrir os microfones. E aí vocês falam os 10, vamos começar. Os 10 mandamentos, como é que eles começam, ok? Todos juntos? Vamos lá? Poder que usou as palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que outros deuses diante de mim. da casa da servidão. Não terás outro. Certo. O objetivo já foi alcançado. Como é que começam os 10 mandamentos? Alguns dizem assim, não terás outros deuses diante de mim. Eu escutei uma voz aí no meio falando assim, eu sou o Senhor teu Deus, e é assim que começam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não começam com o não. Os 10 mandamentos começam com eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então vêm as regras. Exatamente, exatamente. Quando Deus faz isso, então, ele começa com eu sou o Senhor, Deus está dizendo assim, nada do que vai acontecer de agora em diante tem a ver com alguma obrigação que você tem para conquistar alguma coisa. Por quê? Porque nada tem a ver com obrigação para conquistar alguma coisa. Vocês já estão livres. Eu já libertei vocês. Você não guarda a lei para conquistar ou alcançar a liberdade, não. Eu passo para vocês essas palavras que representam a minha vontade. Essas palavras aqui estão representando a minha vontade. Mas vocês não precisam fazer nada para conquistar a liberdade. Por quê? Vocês já são livres. Eu e você hoje guardamos os mandamentos para quê? Para sermos livres. Para sermos livres. Mas perceba um detalhe maravilhoso aqui.
Se nós voltamos a todo aquele contexto de superstição, que você não tem ideia do que está acontecendo, quem é Deus, o que Ele quer. Agora, no Êxodo, você tem o quê? Um Deus que se revela, um Deus que revela a sua vontade. E voltada a essa vontade para o bem-estar desses que Ele libertou. Ele começa a dizer, para que vocês tenham harmonia, para que vocês vivam felizes, vocês vivam bem, não matem. Honre o pai e a mãe. Então Deus dá essas orientações todas para o bem-estar desses que Ele libertou. E Ele revela claramente qual é a sua vontade. Ele se revela e também a sua vontade. Não há mais dúvidas aqui. Agora, de fato, nós sabemos qual é a vontade de Deus. Mais uma vez, sabemos qual é a vontade de Deus. Outro contexto religioso importante que nós devemos salientar é o que tem a ver com o Pentecostes. Talvez alguns de vocês estivessem aí. Será que ele errou o texto bíblico e leu o livro de Atos, que não tinha nada a ver? Não, isso aqui tem tudo a ver. Analise comigo. A festa do Pentecostes é relacionada no Novo Testamento diretamente à descida do Espírito Santo. Certo? Acontece que a primeira festa de Pentecostes aconteceu, sabe quando? Com a entrega da lei. A Páscoa aconteceu no primeiro mês do ano, eles estavam ainda lá no Egito. E o Sinai é no primeiro momento do terceiro mês. Foram exatamente 7 semanas após. Ou seja, 49 dias, mais um, ali o 50º dia, acontece então o Sinai. 50º dia é o Pentecostes. O primeiro Pentecostes na Bíblia, sabe o que é? É a entrega da lei. A descida do Espírito Santo tem uma relação direta com a entrega da lei. O paralelo indica que os dois eventos são como se fosse o mesmo. Temos até alguns elementos que se repetem, e eu fiz questão de ler por isso. Você tem ali o fogo, o barulho, trovão, o chacoalhar. Tudo isso acontece também lá em Atos. Tanto o que acontece dentro do Pentecostes, tanto como o que acontece no Sinai, e mais tarde com a igreja cristã, não são como um período isolado, mas como uma capacitação de Israel para o próximo estágio da vida deles. Percebe a similaridade? Sinai, entrada, preparação para a entrada na terra e tornar-se uma nação. Igreja, avanço da igreja formalmente como não existia ainda. Lembrando, a lei está posta para que todos saibam exatamente qual a vontade de Deus. Não existe mais o contexto de não saber nada acerca de Deus. Não precisa de alguém para vir intermediar e dizer, olha, é assim, é assado, é por causa disso, por causa daquilo. Só eu tenho acesso a esse Deus. Não, nada disso. Deus se revela e revela tudo, a todos. E no Pentecostes, curiosamente, o que é dito é para que todas as pessoas entendam. Lá no Sinai, no Pentecostes, Deus fala para que todo o povo entenda. E no Pentecostes, lá no Novo Testamento, Deus fala também e o Espírito Santo o Espírito Santo usa aqueles homens justamente para que todos os que estivessem ali também compreendessem. A lei foi dada. Não na Terra Prometida. Aqui é apenas uma curiosidade. A lei foi dada não na Terra Prometida. Se assim fosse, ela ficaria limitada a um local. Imagine que Deus, não, vamos primeiro entrar na Terra, quando eles entram na Terra agora, e sim, eu vou dar a lei para vocês. Estaria limitado a um local, a um povo, quem sabe. Aí, então, aquele argumento de que a lei dos 10 mandamentos é só para o povo de Israel faria sentido. Mas não, ele entregou aonde? No deserto. Deus deu a lei no deserto, onde não é terra de ninguém. Logo, é terra de todos. O que acontece ali é para quem? É para todos. Outra coisa, lei e santuário são dados aonde? No deserto. No deserto. Apenas para a gente fechar aqui, só mais algumas curiosidades, ok?
O texto onde aparecem os 10 mandamentos se assemelha muito, como eu já falei, com outros tratados do suzerano vassalo do Antigo Oriente Médio. E a gente tem um preâmbulo e fundamento histórico que chancela a autoridade daquele que está dando os mandamentos. E é exatamente assim que nós temos nos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou e tal. Já temos, portanto, esse paralelo estabelecendo uma relação histórica com o povo. Então é como se Deus dissesse, eu tenho autoridade para falar alguma coisa por causa dessa relação que a gente tem. Eu tirei vocês do Egito. Então ele tem as estipulações da lei, assim como havia nessas alianças antigas. E essas vêm em continuidade de tudo aquilo que já foi estabelecido. Então em Êxodo 20 nós vemos os 10 mandamentos e em seguida uma série de outras leis. Apesar de não fazerem parte dessas 10 palavras, o que vem depois, elas também estão dentro desse contexto de aliança. Aí então depois tem recomendações de leitura e no Êxodo nós temos também essas mesmas recomendações que devem ser feitas de tempos em tempos. O que mais eu poderia dizer hoje? Porque esse nosso estudo tem 2 partes, você já deve ter percebido, né? Que nós não falamos de nenhum mandamento especificamente, então nós vamos continuar amanhã ainda, na parte 2. Mas os 10 mandamentos estão dentro de uma moldura. E se você tira os mandamentos dessa moldura e os lê separadamente, você corre um tremendo risco de tirá-los do seu contexto, dessa moldura de um acordo, de um pacto que Deus faz com seu povo. E esse pacto, ele está dentro dessa moldura de graça. No início você tem Deus libertando, falando, vocês são livres. No final você tem um sacrifício. Você tem ali nesse sacrifício, o sangue é espirrado, espargido no povo e tal. Ou seja, vocês estão debaixo da graça, vocês estão protegidos. E as leis, os 10 mandamentos estão no contexto de graça. Nós somos tentados a transformar os 10 mandamentos em legalismo, mas eles estão numa moldura de graça. E Deus nos concede essas leis para que nós sejamos felizes, sejamos livres e tenhamos a alegria de viver ao seu lado. Amém, queridos?